Olá, queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa A Mensagem por Elas. Esse é um espaço onde a gente quer ajudar você no seu crescimento espiritual. Bom, eu não sei se você observou, mas faz pouco tempo os telejornais e diversas mídias sociais compartilharam e vincularam uma notícia a respeito de um relógio do juízo final. Este relógio é símbolo criado, na verdade é simbólico, né? Criado lá em 1947 pelo Comitê da Organização Boletim dos Cientistas Atômicos da Universidade de Chicago. E o objetivo era mostrar quão perto estamos de uma grande catástrofe global. Os minutos e os segundos mostram a brevidade dessa catástrofe. Então, quanto mais perto da meia-noite, maior o risco, já que a meia-noite simboliza o fim do mundo. E segundo os estudiosos que regulam esse relógio, a gente nunca esteve tão próximo dessa catástrofe. Esse relógio do fim do mundo também é conhecido como o relógio do Apocalipse, porque essa palavra tem sido sempre atrelada a algo terrível e amedrontador. No entanto, na Bíblia, Apocalipse é sinônimo de final feliz, é sinônimo de esperança e de revelação. Nas suas páginas, nós encontramos o passado, o presente e o futuro, trazendo boas novas para toda a humanidade que crê na palavra de Deus. Então, que esperança a gente pode encontrar no Apocalipse em relação a isso? Fica comigo aí, porque depois do intervalo a gente volta. Rapidinho, né? A gente já voltou aqui. Olha, você já parou para pensar aí na sua história? No papel que você desempenha nesse imenso universo? Sabe que cada escolha, cada sonho, cada desafio, tudo isso faz parte de uma jornada que um dia terá um ponto final. E na revista Esperança, Eu no Universo, ela aqui é um convite, na verdade, para você entender o propósito da sua existência, descobrir como sua história se conecta com o futuro do nosso planeta e encontrar respostas para as maiores perguntas da sua vida. Mais do que uma leitura, essa é uma experiência que vai transformar o modo como você vê o mundo e como você enxerga você mesmo. Peça a revista Esperança Eu no Universo. E para fazer isso, é só aí no WhatsApp você digitar código 12 98244 4449. Vou repetir, código 12, número 98244 4449. Vá, faça o seu pedido e dê um passo em direção à vida plena que Deus planejou para você. Bom, a gente agora vai continuar nesse tema tão especial, mas eu quero primeiro orar com você. Deus querido, estamos num mundo que está cada vez pior. As notícias não são boas. Por isso nós queremos compreender o futuro por meio da Tua palavra. Nos ensina nesse momento por meio do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 21, e a gente vai ver aqui o verso do 1 ao 5, e diz assim: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então, ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e ele será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Essa é a nossa esperança. Essa é a promessa feita por aquele que nunca erra e nunca falha. Um novo céu e uma nova terra. Agora, para ter um novo céu e uma nova terra, isso significa que a terra onde nós vamos, ou que estamos, passará. Mas como?
Bom, há várias teorias que os cientistas apontam, algumas são realmente especulações, sobre o fim da história desse planeta. Quando você vai às redes sociais, você encontra milhares de páginas que abordam algo sobre esse tema. E os cientistas apresentam, por exemplo, 5 teorias. E essas teorias são as seguintes. A primeira, a natureza vai se levantar contra nós. E um dos principais agentes seria o aquecimento global, sendo que até o ano de 2100, nós atingiríamos níveis críticos para a permanência nossa aqui nessa Terra. Um segundo ponto, uma segunda teoria levantada pelos cientistas seriam as armas nucleares, porque, embora haja acordos para o desarmamento nuclear, nada garante que algum país aí não provoque uma explosão em escala global no futuro. Uma terceira teoria tem a ver com a inteligência artificial. Opa, como assim? Ó, não é o caso de os robôs acabarem, né, com o ser humano, como se vê aí nos filmes, mas é aquela preocupação de que o sistema de inteligência artificial seja usado por mãos erradas e aí acabe desencadeando uma corrida armamentista. Mas tem mais um. É o impacto de asteroides. Essa é uma outra teoria. Embora um possível impacto não destrua o planeta de uma só vez, eles acreditam que isso poderia provocar uma série de eventos que comprometeriam a vida na Terra. Tipo assim, um efeito dominó. Grandes erupções vulcânicas, expansão do Sol. Pensa você a expansão do Sol até Marte, isso ia engolir a Terra, né? Só que assim, ó, não é preciso ser um cientista, um assíduo ouvinte de telejornais, um leitor frequente aí das notícias no mundo, para saber que a gente está indo aqui de mal a pior. Há injustiças, inocentes morrem, o mal está por toda parte, ainda nisso tem tragédia, pandemias, incêndios, secas, inundações, guerras entre as nações, guerras entre vizinhos, irmãos. Pensa, o mundo está se autodestruindo e algumas dessas teorias para o fim do mundo parecem muito prováveis, porém, a verdade sobre o fim está aqui, na palavra de Deus. Ah, sim, nós vamos encontrar aqui o ponto final que Jesus deixou, inclusive, para a gente conseguir compreender. Ele falou, na verdade, para os discípulos que queriam saber quando seria destruído o templo de Jerusalém. E no pensamento dos discípulos, a destruição do templo de Jerusalém coincidiria com o fim da história do mundo, né? E a volta de Jesus. Então, eles perguntaram, mestre, diz para a gente aí, quando é que vão acontecer essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? A resposta de Jesus atendeu a expectativa deles naquele sentido de responder os 2 eventos, tanto a queda de Jerusalém, quanto a segunda vinda, conforme está escrito em Mateus 24. E nesse texto de Mateus 24, a gente encontra muitos sinais, na verdade, no mundo político, social, no mundo natural, econômico, espiritual. E aí, do que a gente já falou, guerras, rumores de guerras, pestes, catástrofes, nação se levantando contra nação, reino contra reino, mortes, fomes, pestes, terremotos, em vários lugares acontecendo escândalos, multiplicação de maldade, falsos cristos, falsos profetas, isso entre outros sinais. Agora, esses sinais não nos são dados para que a gente determine a data da volta de Jesus, porque a respeito daquele dia e daquela hora, a Bíblia diz que nem os anjos do céu, nem Jesus, mas somente o Pai sabe. Os sinais apenas indicam a proximidade dentro do contexto da história. Por acaso, haveria alguma dúvida de que a gente está perto do dia em que esse ponto final será inserido? Apenas para que você tenha uma ideia, olha só, hoje, no mundo, há 18 pessoas que se dizem ser Cristo Jesus, o Messias. Sabia disso? Nós temos mais ou menos 50 conflitos armados, sendo ao menos 10 em grande escala. A gente tem por volta de 228 milhões de pessoas que passam fome. Olha que o crescente na questão dos terremotos. 36 terremotos aconteceram no século XIX, então no período de 100 anos, 36 terremotos. No outro período de 100 anos do século XX, 129 terremotos. Agora, nesse século 22, no século 22, que nós estamos no ano de 2025, nós já tivemos aí, se eu não me engano, 18 terremotos.
né? E esses dados de terremotos referem apenas àqueles sismos que são realmente significativos. Não sei se você sabia, mas hoje 20 milhões de pessoas são afetadas pelas enchentes no mundo. E olha que triste, a previsão é que em 2030 sejam 54 milhões de pessoas. E a palavra de Deus, aqui em Lucas, no capítulo 21, diz que vai haver sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústia entre as nações, perplexidade pelo bramido do mar, das ondas. Homens vão ficar desmaiando de terror na expectativa, sabe, em ver todas essas coisas. É triste, não é? Mas aí então, o Filho do Homem virá numa nuvem com poder e grande glória. Mas isso não pode assustar você, todas essas coisas. Isso apenas deve fortalecer em você a certeza de que Jesus precisa voltar. E Ele virá. Deus sabia que a gente ia ficar ansiosa com essa realidade do mundo e que a gente poderia aí se sentir impotente diante de tanta maldade. E para nos trazer conforto e esperança, Ele deixou uma das mais bonitas promessas na Bíblia. Olha, eu vou aqui citar, mas você vai junto comigo nessa. Vamos? João 14, verso 1 a 3. Ele diz assim, eu virei outra vez, né? E essa é aquela promessa que a gente percebe o compromisso que ele tem. Ele é como se fosse um juramento, uma garantia, sabe? E pensa bem, quem está dando a garantia é nada mais, nada menos do que Deus. A promessa de ele voltar pela segunda vez é ainda mais forte que a promessa da sua primeira vinda. Olha que interessante. Para cada profecia sobre a primeira vinda de Cristo Jesus no Antigo Testamento, existem 8 para a segunda vinda, né? Veja, ver essa humanidade, essa natureza toda sofrendo, fere o coração do Criador. Ele tem pressa para voltar e Ele vem para fazer algumas coisas. Sabe por que Jesus precisa voltar? Porque Ele vai então agora finalizar o plano da redenção. Essa finalização se dará com a consumação do resgate dos seus filhos, para levá-los para viverem com Ele. Jesus veio à Terra para trazer aos homens luz e vida, tornar os homens livres da servidão e do pecado. E então Ele virá outra vez, com poder e grande glória, para levar para si aqueles que durante essa vida seguirem os seus passos. É preciso dar um basta para todas as consequências do mal. É por isso que Ele vem mais uma vez. Ele precisa eliminar para sempre o pecado. Deus criou a terra para ser a morada perfeita para os seus filhos. E assim vai ser, sim. Esse propósito vai se cumprir quando, renovado pelo poder de Deus e libertada do pecado e da tristeza, né, essa terra se tornar a eterna habitação dos remidos. Nessa terra, os justos vão herdá-la e vão habitar nela para sempre. Um outro motivo que faz Jesus voltar aqui a essa terra é porque Ele vem fazer juízo. Ele virá para retribuir a cada um segundo as suas obras. E isso inclui Satanás e os anjos maus. Jesus vem para executar juízo de um julgamento, inclusive, que já ocorreu. E ao retornar pela segunda vez, o destino de cada ser humano já terá sido decidido. E é interessante porque a Bíblia diz lá em João capítulo 5, verso 22, que porque o Pai, Deus Pai, a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. Quem nos julga é Cristo Jesus. E Ele vem dizendo em grande glória, temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é uma promessa que está ali em Apocalipse. Ele vem, tenha certeza. Há um outro motivo pelo qual Jesus precisa voltar a essa terra, porque Ele quer ressuscitar os que morreram e que amaram Ele. Ali, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o verso 16 e 17, eu faço questão de ler para você aqui, que diz assim, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Ele para sempre. Você consegue imaginar que momento vai ser esse? Que coisa triunfante ver Jesus voltando com aqueles milhares de anjos. Ver, ouvir o som das trombetas, dos anjos. E de repente, tudo ficar quieto para que a voz de Jesus possa soar por toda a terra, chamando aqueles que morreram nele para a vida. Aquela mesma voz que criou o universo pelo poder da sua palavra, será a voz de comando para a restauração da vida de todo aquele que perdeu a vida para a morte. A morte é tragada pelo poder do Altíssimo. Você consegue se imaginar nesse momento? Cada um de nós vai poder reencontrar familiares, amigos que a gente perdeu, sabe? E vê-los perfeitos, em plena saúde. Isso não é um sonho. Isso não é utopia. Tenha certeza disso. Sabe, nenhum sonho que a gente possa ter aqui na Terra pode superar esse encontro com Jesus e o reencontro com os nossos queridos. Agora, como ele virá? Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A princípio, é como se fosse uma pequena nuvem escura e ao olhar para ela, ela vai parecer do tamanho da metade da mão de um homem. Mas à medida que ela se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa ela vai ficando, até se tornar uma grande nuvem branca. E Jesus na nuvem, avançando, poderoso como vencedor. Aqueles que conhecem essa profecia que eu acabei de mencionar, vão identificar quando ele estiver se aproximando. Tão logo, ao se tornar clara e evidente essa nuvem, o mundo inteiro o verá. Muito além daquilo que a mídia pode fazer em transmitir, em compartilhar fatos em tempo real, a Bíblia diz que todo o olho verá. A Bíblia fala porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Está ali em Mateus capítulo 24. O Senhor virá com grande poder e glória, rodeado por milhares e milhares de anjos. Eles vêm tocando, eles vêm cantando uma música de vitória, uma música que nunca ninguém ouviu, uma música que jamais qualquer autor de Hollywood poderia traduzir para tentar ilustrar e promover uma grande emoção num filme de vitória. Não. Agora, o que a gente precisa fazer enquanto o Senhor não vem? Há 3 coisas em especial que a gente precisa fazer. A primeira delas é vigiar e orar. Jesus disse isso. Ele disse assim, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o Senhor virá. Mas pense bem nisso. Se um dono da casa soubesse a hora da noite do ladrão, ele não ia ficar ali assim, não, deixando de qualquer jeito a casa. Ele ia cuidar, não é verdade? Então o Senhor fala, estejam preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Está ali em Mateus capítulo 24. Temos uma urgente necessidade de estarmos atentos às ciladas do inimigo, porque o inimigo quer invadir, danificar esse bem precioso que a gente recebeu, que é a vida eterna por meio de Cristo. E o inimigo vai agir para nos tornar descuidosos, sonolentos, entorpecidos, de tal maneira que a gente não consiga a tempo para estar na presença de Deus, para orar, para cuidar do nosso corpo. Ele vai agir para que a gente fique ansioso, preocupado, preocupada, sabe? Para que a gente sonhe com as coisas desse mundo. Olha, eu sei, tem muita coisa boa aqui, mas elas são passageiras e elas não podem nunca tomar o lugar do preparo que a gente precisa ter para estar no céu. Então, a gente precisa ser vigilante nessas horas. Uma outra coisa que a gente precisa fazer é pedir pelo Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade tem um papel fundamental nesses eventos da história. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos motiva a pedir perdão e uma transformação de vida. Ele faz essa transformação, para que a gente possa ser mais semelhante a Jesus.
Ao falar a respeito da segunda vida, Jesus usou algumas parábolas para ilustrar o preparo que a gente deveria ter. E uma delas é a parábola das 10 virgens. Todas aquelas mulheres estavam aguardando o noivo, que demorou mais do que elas imaginavam. E elas adormeceram. Mas somente 5, as que tinham a reserva de azeite, puderam receber o noivo e participar da festa. Amigo, peça e clame pelo Espírito Santo, porque Ele é esse óleo, esse azeite, essa reserva que a gente precisa ter. Ele é a maior necessidade nesses últimos tempos. E aí agora eu diria para você que uma coisa que a gente tem que fazer enquanto Ele não vem é sonhar com a vinda dEle, é sonhar com esse novo céu e nova terra. Olha, você pode deixar a sua imaginação fluir, tentar vislumbrar tudo aquilo que você pode ver nesse lugar. Porque a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 2, 9 e 10, que aquilo que a gente não viu, que a gente não ouviu, aquilo que a gente nunca imaginou no nosso coração, é o que Deus preparou para aqueles que Ele ama. Então, vamos pensar nessas coisas. Você pode sonhar, por exemplo, com a casa lá no alto da montanha, com vista para o mar. Você pode pensar, então, um corpo perfeito, sem rugas, sem dor, sem defeito nenhum. Você pode pensar na sua capacidade intelectual, que vai ser ampliada tremendamente, numa dimensão que você nem imagina. Olha, você pode sonhar em tocar, cantar de uma forma perfeita. Você pode sonhar em viajar, voar pelo espaço, experimentar os melhores sabores. Você pode imaginar fazer o que desejar e viver grandes aventuras. E sabe o quê? Sem se cansar. Você pode conversar, queridos, e essa vai ser a melhor coisa. Face a face com Deus. Gente, isso é promessa de um Deus que é poderoso. Sabe, existem muitos benefícios quando a gente pensa na volta de Jesus e na nova terra. Quando a gente pensa nisso, a gente vai manter a nossa vigilância. A gente vai gastar menos tempo, menos energia diante dessas dificuldades. A gente vai manter a chama da esperança acesa. A gente vai se fortalecer fortalecer a fé nas promessas. Se a gente pensar mais nisso, a gente vai ter uma perspectiva melhor dos fatos que estão acontecendo no mundo, a gente não vai se desesperar, não. A gente vai ter mais sabedoria para viver, pois a gente vai fazer as melhores escolhas, não deixando que a nossa vontade tenha o poder, mas a gente vai estar pensando e se preparando para viver lá. Se a gente pensar mais no céu, a gente vai ter relacionamentos mais saudáveis com os outros, porque o Espírito do céu vai começar a dominar a nossa mente, as nossas palavras e as nossas ações. Sabe o que vai acontecer? A gente, se pensar mais no céu, a gente vai sofrer menos quando a gente passa pelo luto de alguém, quando a gente perde alguém. Por quê? Porque a certeza da ressurreição ameniza essa dor da saudade. Se a gente pensar mais no céu, a gente vai ser mais fiel a Deus, naquilo que Ele nos pede, nos seus mandamentos. A gente vai fazer o melhor com o nosso tempo. A gente vai ter mais paz, mais alegria. Porque o Espírito do céu vai estar reinando aqui no nosso coração. Eu não sei, talvez você esteja ouvindo sobre os eventos finais deste mundo pela primeira vez, ou quem sabe, você já tem ouvido centenas de vezes. Mas isso não tem importância. O que realmente importa é você crer na promessa da vinda de Cristo e mantê-la viva em sua mente. Não deixe que nenhum outro desejo venha sufocar esse desejo de ver Jesus. Então, convide Ele para a sua vida. Peça que Ele mude seus desejos. Peça, quem sabe, que Ele mude a sua história. E não importa a dificuldade, se você está desesperançado, Ele vai trazer esperança. Se você vive problemas com a culpa, Ele pode trazer libertação para você. Se você tem andado por caminhos errados, Ele vai corrigir a rota. Amigo, se você tem ficado desanimado por causa das adversidades, das notícias, sabe? Enfim, creia, Deus consegue alterar as circunstâncias. E se você está muito longe de Deus, fazendo coisas erradas, Ele perdoa o seu passado. Se você anda pesaroso, cheio de mágoas, Ele ajuda você a perdoar. Se você anda chateado, não vendo muito sentido na sua vida, fala com Ele. Ele dá propósito, porque Ele sempre tem planos para você. Amigo, está muito próximo o dia da volta de Jesus. Quando esse dia acontecer, Ele vai fechar o livro deste mundo de pecado.
porque Ele prometeu um novo céu e uma nova terra. Quando Ele fecha o livro desse mundo, significa o quê? Não mais dor, não mais morte, não mais sofrimento, nada de ruim, nada, absolutamente nada. Essa vida de pecado não vai ter mais nenhum domínio sobre nós. É um ponto final em toda a desgraça que o pecado traz para a nossa vida. Quando o Senhor voltar, esse é o ponto final da história. Não, o mundo não vai ser destruído por tantas teorias como estão sendo colocadas. A palavra de Deus nos diz como será. Confiemos nisso. Agora, como Ele prometeu um novo céu e uma nova terra, então eu consigo imaginar que um novo livro se abre para a história da humanidade. Um livro para todos aqueles que foram resgatados. De uma história que só vai ter um final feliz. Na verdade, uma história que nem tem final, porque esse livro vai tratar de eternidade, vida eterna, na presença de Deus, conhecendo todos os mistérios que aqui a gente não consegue entender, que os cientistas procuram estudar, mas não conseguem descobrir, tudo revelado para aqueles que andaram aqui na presença de Deus, que se arrependeram da sua vida, que convidaram Jesus para ser o seu guia, o seu Senhor, além de Salvador. Tudo isso estará à mão daqueles que estarão com Cristo Jesus habitando nas nuvens dos céus. Amigo, você não pode ficar fora desse tempo. Você não pode ficar fora desse mundo especial. E eu tenho certeza que sua família, você também deseja que esteja com você. Eu pergunto, o que você tem feito por sua família? Como você está vivendo? Será que não é hora de a gente pensar mais em manter os nossos relacionamentos, a nossa vida aqui, como se nós estivéssemos já vivendo no céu? Sim, Deus quer que a nossa casa hoje seja um pedacinho do céu. Mas isso só será possível se a gente manter a mente nesse dia, nesse novo lugar que Ele está preparando. Isso será possível se a gente convidar para que nossa vida seja dirigida pelo poder de Deus. Queridos, nesse momento, eu só posso dizer, Jesus, vem logo, porque está muito difícil viver aqui embaixo. Vamos orar? Pai eterno, muito obrigado a Deus, porque Tua palavra é verdadeira, Tuas promessas sempre se cumprem. E nós, nesse momento, queremos dizer que cremos na Tua segunda vinda, mas precisamos reconhecer a necessidade de nos prepararmos mais e melhor para esse grande encontro. Nos ajuda, ó Deus, por Jesus. Amém. Amigo, eu espero que essa mensagem tenha chegado ao seu coração e que faça você refletir sobre o tempo que nós estamos vivendo. Nós não estamos aqui de passagem, ou melhor, estamos aqui de passagem, rumo a um novo lar. Que Deus abençoe você e até a próxima.